Bem-vindos, mais um programa Cá Entre Nós, para você que gosta de essência, de mulheres empreendedoras, mãe, sabe aquelas mulheres que fazem tudo acontecer? Hoje eu tenho uma delas com a gente, que vai compartilhar uma história linda, falando um pouco sobre a vida dela e sobre o trabalho dela, é isso mesmo. Muito feliz em receber você, Juliana do Carmo. Que bom te receber aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda ao programa Cá Entre Nós. E eu quero começar com uma pergunta que eu sempre faço. Quero que você conte pra gente quem é a Ju, que é assim que carinhosamente eu vou chamá-la. Conta pra gente quem é a Ju, como se resume e como se traduz essa mulher. Obrigada, Ká. Ju, eu sou mãe, igual ela já falou. Eu comecei tudo muito cedo. Eu casei com 18 anos. Jovem! Muito jovem. E tive filho muito cedo, eu casei grávida. E a partir daí, a gente não tem opções, a não ser seguir em frente, trabalhar, Fazer acontecer, fazer né, Ju? acontecer. Então, assim, na minha vida tudo foi assim. Não tem opção de não dar certo, vai ter que dar certo. Então, eu, Ju, como mãe, esposa, já trabalhei por muito tempo em outras empresas e comecei a trabalhar com digital. Aprendi sobre o digital com meu filho. Ele tinha 12 anos, em 2011, ele olhou para mim e me falou assim: "Mãe, eu quero abrir uma loja de dropship". E aí eu peguei, olhei para ele e falei: "O que é dropship?" É a pergunta que eu ia te fazer. O que é dropship? Mas você já vai me contar. E aí eu comecei a estudar, eu sou muito curiosa. Você me perguntou como que você se define, uma pessoa curiosa, audaciosa, porque eu me defino assim, curiosa e audaciosa. Eu amo conhecer pessoas e eu amo pessoas. E isso torna o meu trabalho mais fácil, mais leve, né? Pessoas mesmo, eu amo histórias, eu amo contar histórias e aprender sobre as pessoas. Então, essa curiosidade lá no começo me trouxe ao quem eu sou hoje, né? E quando o Renan ele me falou do dropshipping, primeira coisa que eu fiz, pesquisar. Bora lá entender. Em 2011, 2021, tava aquele boom da internet, do marketing digital. Todo mundo falava sobre isso e eu falava, mas o que é isso? O que é o marketing digital? O que seria uma loja de dropshipping? Que aí foi quando eu entrei, comecei a pesquisar, entendi que seria uma loja dentro de outras lojas online, onde você consegue colocar a sua loja dentro de um e-commerce, dentro de uma loja digital. E eu falei, opa, esse mundo me interessa. Porque eu sempre fui muito envolvida com isso, eu era aquela que por trás das amigas estava fazendo foto, estava fazendo vídeo. E eu falei, e começou a me abrir curiosidade sobre aquilo. Comecei a fazer cursos e estudando. Só que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu não me via assim. Eu sempre fui muito curiosa, muito audaciosa, mas eu queria ser uma vendedora, eu queria trabalhar com outras coisas, não com marketing digital. Porque a gente entende que quem trabalha com isso não tem referência, não tem nome, não é? A gente está sempre por trás. Eu falo, mas como que você consegue fazer isso, conciliar isso? Como que você se torna empreendedor de tudo isso? E aí foi quando eu comecei a estudar mesmo, me afundar no digital, para poder trazer isso no meu trabalho, no dia a dia, com o que eu faço hoje. Você começou a trabalhar com digital com quantos anos? Ó, desde 2021, não faz muito tempo. Mas o marketing digital, por si, ele já está na minha vida há muito tempo. Porque eu havia montado, um e-book. Na época, a gente nem tratava isso como marketing digital, mas ensinando algumas coisas sobre o digital. Depois que eu fui aprendendo sobre plataformas, sobre coisas. Quando eu comecei lá atrás, eu sempre trabalhei em outras empresas. E
eu me via naquilo. Eu sempre gostei de vender, né? Eu fui vendedora por muito tempo, eu trabalhei na Microcamp como divulgadora, depois eu fui trabalhar como representante comercial, e eu me via na representação, eu sempre gostei de conversar, Comunicação. gosto, amo, e eu me via naquilo o tempo todo. E eu tinha medo de sair, porque eu tinha uma estabilidade. Quando eu me vi empreendedora, porque eu já fazia isso por trás, em 2011, quando comecei a cuidar do Instagram das pessoas, postando uma fotinha, fazendo uma copy legal, eu comecei a ver que aquilo, eu poderia empreender naquilo. Mas a gente, como empreendedora, às vezes a gente quer perfeição, sabe? A gente busca muito isso. E quanto mais a gente estuda, mais a gente procura referências, mais a gente se menospreza, né? Eu falo, se coloca para baixo. Olha para o que falta ao invés de olhar para o que tem, né? Exatamente. E aí a gente via aqueles grandes players, contas assim, chegando a milhares de seguidores, e aí você começa a se comparar o tempo todo, o seu trabalho, se realmente tem a relevância que as pessoas precisam. E eu comecei a estudar mais e mais, e comecei a entender que não, a criação de conteúdo, ela poderia ser leve. A gente não precisa fazer um conteúdo igual às pessoas. A gente precisa fazer conteúdo útil, entendeu? Conteúdo que seja relevante, que as pessoas enxerguem aquilo de forma legal, que tenha um pouquinho de você nos conteúdos. E aí eu comecei a apaixonar e comecei a vir. Mas assim, no digital mesmo, eu estou, se for ver, desde 2018. Você falou sobre o seu desenvolvimento na comunicação através da área comercial, Sim, né? Que você sempre foi uma profissional da área de vendas e que, de alguma forma, isso te ajudou a alavancar a tua carreira no digital, a empreender. sim. Que características você considera imprescindível e que tem na Ju que vendia e na Ju que hoje atua nesse digital de uma forma mais intensa? Vendas. Vendas. Eu falo para todo Do mesmo jeito ou de um jeito diferente? diferente, diferente. Eu falo que a venda, ela tá ali em todo momento no empreendedorismo. Você precisa entender de vendas para quando chega um cliente no seu perfil, você saber entender, e conseguir levar aquilo para uma venda, né. Então eu falo assim, que a venda, a comunicação, saber lidar com as pessoas, saber lidar com os desafios. Quando a gente trabalha, cá, você sabe, na representação, você passa por muitos desafios o tempo todo, com o cliente, com a venda em si, com saber abordar, com saber receber, com saber entender, a parte da empatia, que você tem que se colocar o tempo todo no lugar do outro cliente, para poder entender o que ele precisa e oferecer isso para ele. Então eu acho que isso foi imprescindível e, assim, me trouxe aonde eu tô hoje. Vamos agora falar um pouquinho sobre o trabalho que você faz, né? Aham. Você me contou aqui, em off, enquanto a gente estava aqui nos preparativos para começarmos o programa, que muitas vezes ela tá aí, ó, do lado de trás da câmera, enquanto algo parecido com isso está acontecendo. Então conta um pouquinho como é o trabalho que você realiza hoje. Sim. Como estrategista digital, eu monto todo o conteúdo do cliente baseado no que ele precisa. Seja a captação de cliente, seja o aumento de número de pessoas nas redes sociais. Ju, eu quero aumentar os meus leads. A gente faz um trabalho focado naquilo. Eu falo que nosso conteúdo, ele tem que ser estratégico para o tipo de cliente que você quer conseguir. Então a gente monta ali a persona, a gente monta as copies baseado no que a pessoa quer, baseado no conteúdo, os vídeos, as fotos, tudo tem um porquê, né, tudo tem uma estratégia por trás e a gente faz isso o tempo todo com muito amor, muito carinho. Me conta um caso de sucesso. Não precisa contar a pessoa se você não quiser, mas essa história ou esse caso que você considera que deu certo. Sim, eu tenho uma pessoa que não é daqui, que ela é de Portugal. E ela, assim, eu dei uma consultoria para ela, ela gostou muito. E durante a consultoria, eu abordei alguns temas e ela se identificou muito com o meu trabalho. Ela foi fazer o lançamento do livro dela
e ela me convidou para estar com ela lá em Brasília. E para mim foi muito gratificante, porque ela não me conhecia pessoalmente, ela me conheceu através de um trabalho que eu fiz com ela durante 4 semanas e ela gostou, a gente se identificou muito. Fui lá, participei com ela nesse lançamento desse livro, fiz toda a cobertura para ela, foi assim, 3 dias deliciosos. E chegou lá em Portugal, ela me indicou para outros clientes também dela. Ela é uma terapeuta maravilhosa e isso é muito gratificante pra gente, quando a pessoa ela se identifica, ela vê resultado no seu trabalho e ela quer você ali perto, né. Então foi muito bacana, para mim foi maravilhoso. Quando a gente pensa, né, hoje o marketing está super em alta, o digital, as redes sociais, todo esse trabalho, né? O que para você é indispensável quando a gente pensa em estratégia digital? Para aquela pessoa que não quer postar por postar, mas que quer postar com conteúdo relevante. O que você considera que é imprescindível se alguém de nós, né, busca isso? Conhecer o cliente, primeira coisa. Identificar a persona, saber quem é o seu potencial cliente. Para quem que você está falando? Que tipo de conteúdo que ele gosta? O que que ele absorve? Quais são os conteúdos que ele consome no dia a dia? Então, você entender isso para não falar com todo mundo, porque eu falo que quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Todo mundo quer ter números no Instagram, mas na verdade a gente está ali para fazer um trabalho, né? Então, não é o número que vai te trazer esse tipo de resultado, é você trazer clientes certos, clientes qualificados. Então, entender quem é a sua persona, quem é o seu cliente ideal é fundamental. E na sua opinião, Ju, por que é importante deixar que alguém faça isso por você? Ou quando é importante esse movimento de fazer você versus terceirizar? Sim. Cá, o que eu percebo hoje nos empresários é a dificuldade de delegar, né? É a dificuldade de largar ali a rédea ou passar para alguém, né? Eu falo que 90% dos casos que eu pego de pessoas têm esse problema, delegar, passar a função. Às vezes ele fala: "Ai, eu consigo fazer também". Mas imagina você tem o seu trabalho, você tem que se dedicar àquilo 100% do tempo, principalmente as mulheres, né. Não é só o trabalho, não é só a empresa. Tem a dupla, a tripla jornada, Tem né? a família, tem os filhos. E eu falo que criar conteúdo não é simplesmente você postar uma foto de bom dia, você postar o seu matinal, fazer um vídeo que você achou legal. Aquilo tem que realmente trazer o seu seguidor de alguma forma, ele tem que se interessar por aquele conteúdo. Então é muito difícil. Então, precisa sim saber delegar, saber passar por uma pessoa que entenda. A pessoa ela vai montar a estratégia, vai montar as legendas, vai montar todo o conteúdo baseado no que a pessoa precisa e, consequentemente, a pessoa ela vai se sentir mais relaxada, porque, Cá, o que eu vejo muito é que as pessoas acham que a rede social é um bicho, né, fica com medo, com aquele receio: "Ai, eu tenho que postar todo dia, eu tenho que estar lá todo dia para trazer relevância, eu tenho que fazer", mas às vezes se sente sobrecarregado e a rede social ela se torna mais um fardo do que um aliado. E é justamente isso que eu falo para as pessoas, a rede social ela pode ser leve, né, por essa comparação excessiva que a gente tem o dia inteiro, "Ah, mas fulano tá assim, fulano tá assado", acaba não levando o conteúdo que você precisa levar, que é o seu, a sua cara, o seu jeitinho. E é isso, eu falo assim que todo mundo precisa delegar, já que não às vezes a pessoa ela não consegue fazer aquele conteúdo o tempo todo, tirar um tempo para o criativo mesmo, saber como se posicionar, às vezes fazer um vídeo mais direcionado, então eu acho que precisa sim. Tem um medo que eu acho que é geral da galera e por isso que eu vou aproveitar essa oportunidade para te fazer essa pergunta. Eu, quando converso com as pessoas, vejo que um medo de delegar as redes sociais é parecer que não fui eu que fiz. Aham, tem. E aí, para a rede, um conteúdo que não é aquele conteúdo que tem a ver com a minha essência. Como minimizar esse impacto de alguém fazer por você, mas a sua energia ir
intrínseca nessas postagens, nesse conteúdo? Como é que a gente minimiza isso, Ju? É mostrando quem é você mesmo. Geralmente, o social media, o estrategista de conteúdo, ele quer saber quem é você. Porque hoje em dia, com a venda do branding, as pessoas elas se travam muito, né? Elas querem achar aquele personagem ideal para elas. E muitas vezes elas não conseguem falar, expressar. Então, eu falo que é conversando, é levando mesmo, de fato. É estando ali no dia a dia, é perguntando, é falando, olha, eu quero que seja assim, é mostrando a sua realidade, é mostrando o seu dia a dia, porque o conteúdo ele vai fluindo conforme você vai fazendo. Eu falo que o dia a dia tá próximo à sua social media, ela entender quem é você, quem é o seu cliente, ela conversando. Eu acho que esse tipo de afinidade ela é indispensável para isso, para passar autenticidade no seu conteúdo. Ju, como você tem a percepção de que você se encontrou trabalhando na área que você está atuando? Ou seja, eu sempre faço essa pergunta também, né? Como você faz para saber que você está no caminho certo? Quando o cliente me fala, olha, eu amei, bombou, Ju, era realmente isso que eu queria. Esse Ver o reconhecimento. sorriso, o reconhecimento mesmo da pessoa. É maravilhoso. Eu falo que quem tá aqui por trás vai entender o que eu tô falando. Quando você vê o sorriso, quando você vê a pessoa falando, olha, era isso que eu queria, tá legal, tá com a minha cara. Isso é muito, muito legal. E eu me encontrei muito nisso, eu acho muito bom. Eu quero que você deixe, por fim, passa rápido, né? Eu quero que você deixe um recado para as pessoas que precisam estar mais presentes no digital e que têm aquele medo de terceirizar ou de deixar alguém cuidar de você, bem nessa linha do cuidado mesmo. Queria que você deixasse esse recado. Cá, eu sempre falo que a rede social ela precisa ser leve, ela precisa ter de você. A gente está muito acostumado a conteúdos de influenciadores. Então, a gente imagina que a gente tem que passar mesmo, a gente tem que estar ali o nosso dia a dia, mas não, a pessoa ela tem que estar à vontade. A pessoa ela tem que se sentir à vontade, postar aquilo que ela gosta, que traz essa leveza para ela, que leve a cara do trabalho dela. Se é um Instagram sobre trabalho, vamos falar um pouquinho mais de trabalho, de forma tranquila, como se você estivesse falando com o seu cliente, né? Qual tipo de conteúdo seria legal para o meu cliente? Às vezes, lojista, o que o meu cliente gosta ali? Então, eu acho que é isso, é leveza. Para você ter constância, você precisa ser leve. Não ser algo engessado, não ser algo forçado, né? Ser algo mais natural, mais tranquilo. E quero te pedir, né, para você deixar pra gente quem é a pessoa hoje que você se inspira. Eu tenho muitas inspirações. Como pessoa mesmo, a minha grande inspiração era minha mãe. Minha mãe, ela se foi, mas era uma pessoa que me inspirava com garra. Eu contei a história dela sábado para o meu marido e parece que toda vez que eu conto a história dela, o meu olho enche de lágrima, porque eu tenho muito orgulho de quem ela foi. E quando eu consigo passar pelo menos 1% do que ela foi, isso é maravilhoso para mim. Nas redes sociais, eu tenho muitas pessoas que me inspiram o tempo todo. Mulheres, grandes mulheres que eu falo que me inspiram, mas a principal é ela. Por isso, por ser guerreira, por trabalhar, por ir atrás do que ela quis. E eu tenho isso comigo. Eu falo que eu não acredito muito nessa sorte. Eu acredito que existe trabalho duro e existe resultado para quem trabalha e faz tudo direitinho, né? É isso, Ju, obrigada Eu que por compartilhar agradeço. com a gente a tua história, né, por deixar a gente conhecer um pouco mais de você e do trabalho que você realiza, né? E para vocês que tornam o programa Cá Entre Nós uma realidade, eu agradeço a sua companhia, por vocês estarem aí, por vocês também se interessarem por histórias de verdade, de gente que faz com que tem, sempre uso essa expressão, né? Mas é de fato quem vai lá e faz acontecer.
Um beijo no coração de vocês. Já estou te esperando no próximo programa Cá Entre Nós.